Boa tarde, graça e paz. Mais uma vez, estamos nesta jornada, nesta terça-feira, dia 14 de dezembro de 2021. Ó, aí eu, no século passado, de 2021. São aproximadamente 17 horas, alguns minutinhos. Nós estamos aqui. Hoje você foi a primeira a chegar, né? Glória a Deus, seja bem-vinda. E aquele procedimento, apertando o dedinho aí no coração e no aviãozinho. A paz do Senhor Jesus. Aleluia. Estamos mais uma vez aqui para compartilharmos sobre fundamentos do reino, cultura do reino e trocarmos experiência, crescermos junto na pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor. O áudio tá legal? Tá dando para ouvir direitinho? Me dá um sinal aí, por gentileza. Vai chegando, vamos convidando, porque Deus tem algo sobrenatural para nós. Moniquinha Alves, graça e paz. Queria saber se o áudio tá bom. Paz do Senhor, minha querida, paz. O áudio tá bom, tá dando para ouvir legal? Opa, glória a Deus. Tá sim. Hoje eu vim aqui com a camisa aqui, ó, do Ministério Essência da Vida, aqui no Recreio, Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, igreja pastoreada pelo pastor Éder Bankert e a pastora Maria. Glória a Deus. Oh, minha querida Clau, quanto tempo, hein? Fui pertinho de você aí e não fui te visitar. Tô devendo, hein? Meu Deus, andar de carona é isso, né? Andar de carona é isso. Tava pertinho e falei, meu Deus, vamos lá. E não deu para ir. Mas na próxima, com certeza, nós vamos estar juntinho aí, matando a saudade. Ou então, quem sabe, né? Vocês aí, nesse tempo aí, eu sei que vocês gostam de viajar. Fala, Geraldo, vamos dar um voo lá no Espírito Santo. Aí venha nos visitar. Vai ser um prazer muito grande. Amém, glória a Deus. José Newton, contrabaixista do Ministério Águas Tranquilas. Meu Deus, dia 28 eu vou estar aí, hein? Santa Teresa, Espírito Santo, ministrando para discipulado para liderança, né? Vai ser bênção. Quero ver, vem mesmo. Aproveita aí, ó, parte do recesso e, ó, vamos comer um chuchuzinho. Tirado do pé, ó, mas traz o camarão, porque chuchu aqui tem de muito. Não é verdade? Muito chuchu que temos aqui. E vai ser sempre um prazer. A gente demora tanto aí, nós ainda estamos sem carro, e a gente fica sempre na dependência. Então fomos aí pertinho na casa do Caio e da Thaísa, junto ali com o Fábio, mas tinha que pregar à noite, foi uma correria, misericórdia, muito corre-corre. Mas não vai faltar oportunidade, né? Não vai faltar oportunidade. E nós vamos estar compartilhando hoje, dentro dessa série de ministrações Fundamento do Reino, vamos estar compartilhando sobre os dois reinos. As características dos dois reinos, a cultura desses dois reinos. Vamos também compartilhar sobre a linguagem desse reino, né? O reino decorativo. Nós vamos falar sobre
a cultura destes dois reinos, né, a língua, a comunicação as características de cada reino, não é verdade? Nós vamos estar compartilhando aqui com você. Se você pode estar apertando o coraçãozinho, se você pode estar... Para que você aperta o coração? Para que o Instagram notifique as pessoas dizendo, ó, Pastor Nilson, aliás, Nilson Paulino está na live, tem uma live aí. E assim você vai ter a oportunidade de convidar outras pessoas. E o aviãozinho, isso, o coração está aparecendo aí. O aviãozinho é para você mandar para aquele irmão que esqueceu do nosso encontro, né, semanal, que é toda segunda, de segunda a sexta. E nós vamos estar assim compartilhando sobre estas duas questões aí, que vai ser algo muito bom e edificante, né? Ontem eu dei um relatório da minha viagem, os 10 dias que eu estive no Rio de Janeiro. Também fui a São Paulo ministrar num retiro, encontro de casais, 30º encontro de casais. Um tema até muito bom, que o tema era: o amor não se acha, mas se constrói com dedicação. Foi uma bênção. Deixa eu me ajeitar aqui, né, que eu ainda estou em fase de aprimoramento desse meu estúdio assim improvisado. Agora melhorou, né? Glória a Deus. Tá aqui a fotinha aqui da minha esposa, eu juntinho aqui, né? Então, irmãos, eu creio que essa tarde vai ser uma tarde assim muito abençoada. Eu creio que Deus tem assim, né, uma palavra para a minha vida e para a sua vida. Eu queria te falar, vai convidando os irmãos aí. Eu vou esperar mais alguns minutinhos para você estar convidando os irmãos e eles assim participarem desse tempo onde nós vamos estar aqui falando sobre os dois reinos, né? Então vai apertando aí. Vai apertando aí. Vai apertando aí. Que eu vou estar aqui compartilhando, né, dentro de um texto, e vai ser muito bom, né? Vai chamando aí os irmãos aí, ó. Cadê você? Como é que foi o seu dia de ontem? Como é que tem sido o dia de hoje? Tem bênção para contar aí? Fala para nós. Compartilha. Não guarda para você. Compartilha, porque a bênção sua acaba edificando a minha vida e a vida de demais irmãos, né? Então aguardo você. Vai chegando. Bem-vindo. Então nós vamos estar mais uma vez lendo a palavra de Deus, que é a nossa base, né? Nós precisamos estar fundamentado, alicerçado, arraigado, consolidado, edificado na palavra de Deus. Eu queria abrir capítulo 6 do livro de Mateus, né? Capítulo 6 de Mateus. Ô, nossa irmã Yane, né? Acho que é isso mesmo, né? Mês que vem eu já vou estar com a minha vista maravilhosa. Vou fazer aquela operação de catarata e vai ser bênção, né? Vou voltar vendo sobrenatural mais profundo. Aleluia. Então aqui em Mateus, capítulo de número 6, quando Jesus ensina os discípulos a orar, os discípulos pediram a Jesus para que os ensinasse a orar, e Jesus, ele o ensina, né? Os ensina, e no versículo 10,
ele diz: portanto, orareis assim, o versículo 9: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. E o versículo 10: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus, capítulo de número 6, versículo 9 e o versículo 10, quando eles são orientados, onde eles são ensinados a declarar: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Aleluia. Ô, meu amado pastorzão cristiano, glória a Deus. Bem-vindo, meu amado. Forte abraço, forte abraço. Estão fechando lá o portão, forte abraço, um barulhinho aí, o portão que está fechando. Mas vamos voltar aqui. Mateus capítulo de número 6, versículo 9 e o versículo 10, quando os discípulos não pedem a Jesus para que o ensinem a pregar, para que não ensine a cantar, nem a ensinar. Mas eles falam assim: ensina-nos a orar. E Jesus, ensinando, Jesus começa a fazer menção do reino de Deus. Jesus começa a falar a respeito do seu reino. Nós sabemos que existe o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal. Sabemos disso. Mas estamos falando de algo espiritual, de reino espiritual. Dentro daquilo que nós nos propomos a compartilhar com os irmãos, nós iniciamos uma série falando sobre fundamento do reino, né? Os fundamentos do reino. Falamos de oração, falamos de arrependimento, de perdão, falamos a respeito da palavra de Deus, falamos a respeito também de confissão, de perdoar pecado, que fazem parte da base do reino de Deus. Falamos também da cultura deste reino, porque todo reino tem uma cultura, todo reino tem um costume, todo reino tem suas leis, todo reino tem a sua linguagem, todo reino tem a sua forma de agir e de pensar, de atitudes, né? Então, nós falamos também que cada reino tem a sua estrutura governamental, onde se move os súditos, os príncipes, onde o rei ele estabelece regras, né? Existem as regras do reino, existem a cultura do reino. E nós, como integrante deste reino, precisamos tomar conhecimento até para que possamos viver a cultura do reino de Deus aqui na terra. Graça e paz, amada irmã Roberta Gaspar, lá da Sarando, né? Das Nações, né? Sarando a Terra Ferida, ovelha e filha espiritual do pastor Vanderlei Prata e também do pastor Paulo César, juntamente com a pastora Márcia e a pastora Luciana Prata. Amados, nós como integrantes deste reino, nós precisamos estar atento à cultura deste reino. Por quê? Porque você pode estar no reino e não saber a cultura deste reino. E aí você não desfruta deste reino. O apóstolo Luiz Hermínio, ele tem uma frase que eu gosto muito, quando ele diz: você só desfruta daquilo que você entende. Então, se você não tem entendimento, você não pode desfrutar. E nós, como integrante deste reino, como participante deste reino, como habitante deste reino, nós precisamos ter o entendimento para desfrutarmos
do que este reino tem para mim e para a sua vida. Olha bem, a Bíblia diz que muitos sofrem, né? O meu povo foi destruído porque faltou entendimento. Às vezes o povo até conhece, mas não entende. O segredo não é conhecer. O segredo é entender. Porque entendendo, você começa a desfrutar. Então, o fundamento do reino tem como objetivo pedir ao Espírito Santo para gerar em nós um entendimento de como vamos transitar neste reino. Até porque o reino não é comida, não é bebida, mas é graça, paz, é justiça na presença do Espírito Santo. Não é verdade? O reino de Deus é espiritual, que se manifesta em nós e através de nós. Jesus diz, muitos vão dizer, o reino está aqui, ou o reino está acolá. Só que ele diz, o reino está dentro de vós. Então, irmãos, eu entendo que tudo aquilo que eu e você precisamos para desfrutar deste reino está dentro de nós. Nós só precisamos ter conhecimento, só precisamos ter entendimento, sabermos a nossa real identidade. Uns dizem eu sou pentecostal, outro diz eu sou tradicional, outro diz eu sou neopentecostal, outros classificam até como fundamentalista. Mas você precisa realmente saber que você é um cidadão dos céus. Você faz parte do reino de Deus. E como integrante deste reino, você precisa entender, não é? Em primeiro lugar, quem você é neste reino. Quem você é. Às vezes a gente conversa com alguns irmãos e eles falam bem assim, não, eu quero ir no céu, nem que seja para ser o faxineiro. Oh, irmão, você precisa saber quem você é. Você é filho. Você é um filho amado do Pai. O Pai te ama. O Pai te desejou. O Pai te projetou. Olha o que diz a palavra no capítulo 15 do livro do Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo 15, versículo 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo aquilo que em meu nome pedir ao Pai, Ele vos conceda. Então o que nós entendemos? Nós entendemos que Ele nos escolheu. Ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, você é um integrante do reino. Então, é importante, como integrante do reino, eu e você saibamos de quem nós somos filho. Não é verdade? Estou aqui com a minha colinha, né? De quem nós somos filho, né? Quem nós somos filho? Jesus chegou para alguns fariseus e diz, vós tem por pai o diabo. Ó, meu Deus do céu, meu Deus do céu, terrível, né? Porque o diabo mente desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Olha só, irmão, seja bem-vindo a nossa irmã Helenilde. Deus te bendiga na tarde de hoje. Bem-vindo à live Fundamento do Reino. Então nós entendemos que nós precisamos saber quem nós somos. Você é filho, você é filha, aleluia. E como filha, oi Ellen, Deus te bendiga. E como filha, e como filho, você precisa aprender a desfrutar do reino de Deus. Agora, deixa eu dar uma pausa aqui. Boa tarde, minha irmã. Você, como integrante deste reino, como integrante do reino de Deus, precisa conhecer que existe dois reinos. Não é? Existe dois reinos. Porque nós sabemos que existe o reino de Deus e existe o reino do diabo.
Existe o reino da luz, existe o reino das trevas. Existe o reino do amor e existe o reino do ódio. Opa, seja bem-vindo, meu amado. Existe o reino do ódio. Então nós vamos ver, identificar a que reino nós estamos pertencendo, porque muitas das vezes nós estamos num reino e acreditamos até que estamos vivendo o reino de Deus, mas as evidências deste reino não está de acordo com o reino de Deus, né? Somos filhos, isso, filha, né? O banquete já está servido, tá, meu irmão, tá? A cadeira é só, aleluia, para cada um de nós é só a gente chegar, meu irmão. A mesa está posta, como diz, aleluia, o nosso próprio Senhor dizendo, prepara, no Salmo 23, né? Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, né? Então, a mesa já está posta. Ô, meu amado William, seja bem-vindo, meu querido. Forte abraço. A mesa já está hoje. Diana, a mãe do Abrion, aleluia. Seja bem-vinda, minha querida. Glória a Deus. Esposa do nosso irmão Raul Mariano. Gente boa toda a vida. Então, nessa noite, nessa tarde, olha o hábito. Eu quero compartilhar algo sobre os dois reinos. Primeiro, em Romanos, capítulo 14, versículo 17, está dizendo assim, ó, porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria do Espírito Santo. Então já vamos identificar a que reino nós estamos pertencendo. O reino de Deus, Romanos capítulo 14, versículo 17, o apóstolo é bem claro em dizer que não é comida e não é bebida, mas é o quê? É justiça, é paz e é alegria. Então são características, olá minha irmã, meu irmão, família abençoada. A característica deste reino, irmão, é o quê? Paz, é alegria, aleluia. Aliás, é justiça, na paz e na alegria no Espírito Santo. Observa bem. É bom comer, claro, crente gosta de comer churrasquinho. Hoje mesmo vai ter na nossa igreja, né? Aleluia, reunião das irmãs. E nós vamos lá, se alegrar com as que se alegram. E aí nós observamos o quê? Nós observamos que Paulo diz, porque o reino de Deus ele está explicando aos irmãos da cidade lá de Roma, porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça. O que é justiça? Justiça é tzedakah, não é verdade? É esmola, faça-me justiça, permita que eu desfrute do mesmo privilégio e direito que você tem. Isonomia, onde todos temos acesso e direito aos mesmos privilégios, às mesmas oportunidades. Justiça, na alegria, no Espírito Santo. Em contrapartida, o reino das trevas, segundo Colossenses capítulo 1, versículo 12 e o versículo 13, está escrito assim: dando graça ao Pai, que nos fez idôneos, olha só, idôneo, maduro, idôneo, para participar da herança dos santos, na luz, ô glória, e que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado. Aleluia. Irmão, quando foi que aconteceu? Deus, ele é rei, e o rei, ele reina. Ele reina em amor, ele reina em paz,
ele reina em justiça, ele reina em alegria. Mas o diabo é o imperador. E o imperador, ele governa pela força. E a Bíblia diz que o Senhor nos tirou do império das trevas, meu irmão. Nós estávamos perdidos. Lembra daquele hino 15 da harpa cristã? Ó, com cego andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Eu e você. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos... Então ele abriu os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento, e nos arrancou do império das trevas e nos trouxe para o reino. Você sai do império, onde o imperador governa pela força, governa com covardia, com violência, sem te dar liberdade, sem te dar alegria, sem te dar prazer. Ele te tira desse império e te transporta para o reino do Filho do seu amor. Aí este reino tem o quê? Não consiste em comida nem bebida, mas ele consiste na alegria, na paz, na justiça e na alegria do Espírito Santo. Aleluia! Você está inserido neste reino. Você é filho da luz. Você é um filho do reino. Aleluia! Quando você dobra o joelho, levanta a sua mão para orar, quem está orando é um filho do reino. E um filho do reino é um filho do rei. E esse rei é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde o Salmo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, levantai, ó porta, vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor, aleluia! Ele é o Rei da Glória. É este reino que eu e você vivemos e nos movemos nele. Como eu falei, existem dois reinos: o reino das trevas e o reino da luz. A qual reino você pertence? Meu Deus! Aí você diz: pastor, que pergunta é essa, pastor? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que anda em luz nunca diz assim, ó, eu odeio meu irmão. Porque Deus, ele é luz e nele não há treva alguma. Então, não tem como eu dizer que ando na luz e não amo meu irmão. Porque se somos filhos de Deus, temos o DNA de Deus. Não é verdade, irmão? E Deus, eu quero dizer uma coisa para você, Deus não tem amor. Engana-se aquele que diz que Deus tem amor. Deus é amor. Aleluia! E esse amor de Deus está derramado em nossos corações para nos dar condições de vivermos e nos movermos dentro desse reino. Por isso, lá no meu canal do YouTube, fazendo aqui uma propagandinha, meu canal do YouTube, Nilson Paulino, vai lá, se inscreva, dá um like, um joinha, compartilha. Tem uma mensagem que eu estou até no monte pregando lá. Eu estou no monte lá, fui orar, me deu vontade de fazer, gravar uma mensagem, e eu falei de 5 coisas que Deus nunca viu. Então Deus nunca viu uma pessoa que ele não possa amar. As outras 4 você confere lá no meu canal do YouTube lá. Você vai enxergar Nilson Paulino. Vai lá e divulga. Então observa, Deus ele não tem amor, Deus é amor. Então o DNA, a marca registrada dos filhos de Deus, não é falar em língua, não é profetizar, não é pular, rodar, nem sapatear no poder. A marca evidente, característica do filho de Deus é amor. Porque a Bíblia diz, aquele que não ama não conhece a Deus. E é impossível estarmos no reino de Deus e não termos amor, porque este reino tem por base justiça e juízo e amor. Amém?
A bandeira desse reino sobre nós, como David Killa canta, é o amor. Mas eu pergunto a você, o que é um reino? Um reino é um estado ou um país governado por um rei. Lembra da oração que Jesus ensinou aos discípulos? Capítulo 6 de Mateus, versículo 10. Venha a nós o teu reino. Acho que eu estou gritando muito, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, a sua vida é um território onde o reino de Deus está estabelecido para manifestar a glória de Deus aonde você estiver inserido, aonde você estiver no trabalho, na igreja, na escola, no trânsito, você exalar, porque Paulo diz, Cristo em vós é a esperança da glória. Então, este reino está na nossa vida. Observa bem que em um reino existe pelo menos duas classes de pessoas. Isso você está se movimentando no reino. Duas classes de pessoas que existem nesse reino. Primeiro, o rei, porque não existe um reino sem o rei. Existe um rei, né? Que governa o reino e de quem é o reino. Por isso, nós sempre falamos, nós estamos aqui para estabelecer o reino ou o reinado. Porque reinado é uma coisa de homem, não é? Você se transforma até em imperador pela força. Mas somos chamados para viver no reino e estabelecendo, não é? Estabelecendo aqui a proposta de Deus para a nossa vida. Glória a Deus. Olha só, pastor Bruno Bispo, meu Deus, pregador, príncipe dos pregadores. Sueli, Deus abençoe, meu Deus, meu Deus. Um dia ainda vou chegar lá, pastor Bruno Bispo. Eu só fico acompanhando pela internet, e prega aqui, e prega lá. Meu Deus, mas eu vou chegar lá um dia, E quem sabe tu não vai vir aqui, né? No Ministério Essência da Vida. Vou falar com o pastor, meu pastor, né? Agora estou debaixo da cobertura do pastor Éder e da pastora Maria Bunker, servindo aos irmãos aqui no Recreio. Mas não é no Recreio dos Bandeirantes, não, na zona oeste do Rio. É aqui na zona rural, aqui em Santa Maria de Jetibá, terra boa, terra de gente boa. Quem sabe, né? Vamos ver, vou conversar com o pastor, e aí você vai estar participando com a gente aqui. O reino, nós precisamos entender que o reino tem uma linguagem. Então, em um reino existe pelo menos duas classes de pessoas, o rei e os súditos. Quem são os súditos? Os súditos é aqueles que vivem no reino, obedecem e se sujeitam à autoridade do rei. Olha aí, nós entendemos, amados, que nós precisamos entender que quando nós nos submetemos a um reino, nós vamos precisar de obedecer, vamos precisar de estar com a nossa vida alinhada ao reino, de estar alinhada à presença de Deus. Então, muitas das vezes você está até na igreja, está até na denominação, mas não está vivendo o reino de Deus na tua vida. Meu Deus do céu, não está vivendo o reino de Deus. O reino de Deus pode até estar em você, mas não está manifestando o reino de Deus. Então eu e você precisamos entender. Lembra do que eu falei? Daquela palavra do apóstolo Luiz Hermínio? Você e eu, nós só desfrutamos daquilo que nós entendemos. Então o que nós precisamos fazer? Que não pode haver reino sem rei.
nem rei sem súditos. Não tem como, irmão. Não tem. Todas as pessoas estão em uma desses dois reinos. Ou no reino da luz, ou no reino das trevas. Sabe por quê? Não existe neutralidade. Ou você está com Deus, ou você está sem Deus. Não existe meio termo. Não tem como você ficar, irmãos, em cima do muro. Não tem como. Então eu preciso me posicionar. Essa é a verdadeira palavra. Eu preciso me posicionar. Ou eu estou no reino das trevas, ou no reino da luz. Não existe meio termo. Não tem. Toda pessoa, desde quando nasce, está no reino das trevas. Por quê? Porque nós já nascemos no pecado, irmão. É. Por causa da independência decretada por Adão. Por causa disso, irmão, a natureza humana, desde Adão até hoje, olha só, a natureza humana, desde Adão até hoje, ela gerou em nós o quê? Uma natureza pecaminosa. Isso nos liga diretamente ao reino das trevas. Porque a característica do reino das trevas é pecado. O DNA do reino das trevas é pecado. O costume do reino das trevas é o pecado. O pecado, irmão, a independência do homem faz com que ele não se submeta ao governo de Deus e viva segundo a sua própria vontade. Opa, Raul Mariano chegou aí. Então nós sabemos que aqueles que se submetem ao reino de Deus, ele precisa entender que ele vai ser inserido numa unção de obediência. Mas o reino das trevas é um reino independente. O cara faz o que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Porque ele é uma pessoa que é guiada e que é movida pelo instinto, pela natureza carnal. É como diz aqui a característica do reino das trevas. Deixa eu procurar aqui em Gálatas, capítulo... Opa, minha doce esposa. Vamos fazer 37 anos de casados agora, no dia 22 de dezembro. Tá chegando, aleluia. Aqui, meu irmão, em Gálatas, capítulo 5, eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia, em Gálatas, capítulo 5. Eu acredito, sim, que é a partir do versículo de número 22, se não me falha a memória, Gálatas, capítulo de número 5, versículo 22, se a minha memória não me está me traindo, aleluia, porque o tempo vai passando, né? E aí a gente vai assim, mas vamos ver Gálatas, viu? É Gálatas 5,16, aleluia, porque o 22 fala do fruto do Espírito, eu creio. Mas olha, é isso mesmo. Mas o 16, ele diz assim, ó. Olha só o que 16 diz. Digo, porém, Gálatas 5,16, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si. Para que vocês não façam o que querem, mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixa, ciúme, ira, discórdia, divisão, facções, invejas, bebedeira, orgia, coisa semelhante a esta. Coisas semelhantes a essa declaro a vocês, como antes já prevém.
já preveni que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então observa, muitas das vezes nós falamos que estamos na igreja, que vivemos o reino, aleluia. Só que estas características que nós acabamos de ler, características inerentes aos que participam do reino das trevas. São pessoas desobedientes, amantes de si mesma, que não obedece a Deus, que anda pelos desejos da carne, que anda, não é verdade, pelo seu instinto, que anda fazendo aquilo que a carne pede. Enquanto, em contrapartida, a característica de quem vive no reino de Deus, no reino da luz, é totalmente oposta a quem vive no reino das trevas. Agora, como é que eu posso afirmar que eu estou vivendo o reino de Deus com característica de alguém que está vivendo no reino das trevas? Te peguei. Meu Deus! Como pode, irmãos? Você afirmar que está vivendo no reino de Deus, mas a manifestação da obra da carne não é um acidente, mas é uma prática comum na sua vida. E você ainda diz assim: sou crente, Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, Deus não me mudou, então vai ter que me aturar assim. Irmão, Deus não vai te mudar realmente não. Porque tem coisas que Deus faz, e tem coisas que é você que tem que fazer. Então, se você faz parte do reino de Deus, essas obras da carne não podem fazer. Olha só, você tem que dizer para essas obras da carne: isso não faz parte mais da minha vida, aleluia, você não me pertence mais, porque agora eu nasci de novo, eu tenho a natureza do Espírito Santo de Deus na minha vida. E não é compatível a natureza do Espírito Santo com as obras da carne. Não tem como. Irmão, o que é treva? Treva é ausência de luz. Por isso a luz e a treva não tem comunhão. Porque onde tem luz, não tem treva. Mas onde falta a luz, a treva reina. Por isso, se você diz que faz parte do reino de Deus e na tua vida as obras da carne estão evidenciadas, reveja o seu posicionamento, reveja a sua fé, reveja a sua conduta, porque evangelho não é teoria, evangelho não é discurso. Pregar é a coisa mais fácil. Você bota aqui celular, coloca ali para gravar, abre a Bíblia, ou então lê alguma coisa e você fala. Mas as palavras precisam estar evidenciadas no seu casamento, na forma de como você trata o seu filho, na forma de como você trata os irmãos, na forma de como você trata aqueles que te ofendem, na forma de como você trata os seus funcionários, como você trata os seus patrões. Irmãos, nós precisamos evidenciar o reino de Deus para que as pessoas possam... Olha bem o que diz o capítulo de Mateus, capítulo 5, versículo 39. E eu vou ter que recorrer novamente, mas eu acredito que assim errais, porque não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. Mas vamos lá, vamos ver o que diz Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 39. Olha o que a Bíblia diz, meus irmãos. Capítulo 5, versículo de número 39. Diz assim a palavra de Deus que não mente. Aleluia. Se alguém achou, pode até colocar aí, na minha, que achou antes de mim. Olha o que diz assim, ó. Está aqui, ó. Aleluia. Eu, porém, lhes digo, não resistam aos perversos. Se alguém lhe der, não é, um tapa, é isso mesmo? É. Se alguém lhe der um tapa, meu Deus, é muito forte isso, irmão.
se alguém te der um tapa, lhe dê um tapa, na face direita, oferece também o quê? A esquerda. Sabe o que é isso, irmão? Isso é exatamente, olha, nossa querida irmã Estela, olha que culto foi aquele domingo, hein, irmã? Meu Deus do céu, que ministério de louvor aquele, hein? Todo mundo canta, hein? Gostei, viu? Maravilha, que Deus continue abençoando lá o povo do ministério Água da Vida. Irmãos, a alegria, a glória de Deus, mas a alegria é nossa. Então veja bem, nós precisamos evidenciar na nossa vida as características de que reino nós somos. Sabe como é que eu entendo e vejo de que reino você faz parte? É pela manifestação de Deus na tua vida, irmão. Você não pode dizer que pertence ao reino de Deus e tem obras de quem faz parte do reino das trevas. Porque olha só, ainda aqui em Gálatas, oh meu Deus, eu tirei, ainda em Gálatas, capítulo de número 5, agora vamos ver, Gálatas 5, a partir do versículo de número 19, olha só o que diz, aí vem trazer o que? As características realmente daquele que é do reino de Deus, daquele que é do reino da luz. Por quê? Jesus mesmo diz, pelos frutos se conhece as árvores. Eu só posso conhecer uma árvore pelo fruto que ela está dando. Então, se você diz que é o reino da luz, mas os seus frutos, aliás, a sua obra é obra da carne, é como se fosse um pé de uva dizendo, eu sou manga, eu sou mangueira. Não tem como. Está lá a parreira, como bem pregou a missionária Ludmila no domingo, né? Está lá a parreira, suspensa, um galho fino, mas que sustenta frutos graúdos, grandes e bonitos. Não tem como. Então olha só o que diz agora o versículo de número 22. Característica de quem faz parte do reino de Deus. Eu disse que existem dois reinos, o reino das trevas e o reino da luz. Característica do reino das trevas, obras da carne. Isso aqui é um espelho, todo dia de manhã nós temos que abrir e olhar para ver as evidências na nossa vida. Se é uma evidência de quem está andando na luz ou de quem está andando nas trevas. Olha o que diz, versículo 22 de Gálatas, capítulo 5. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Observa, como é que eu conheço alguém que está participando ou vivendo no reino de Deus, no reino da luz? É só recorrer a Gálatas capítulo 5, versículo 22. Porque, irmãos, a vida no reino, deu uma quedinha aí, né? De vez em quando a internet, mas vai melhorar. A vida no reino é uma vida de relacionamento, é uma vida de atitudes que geram mudança e é uma vida onde nós recomeçamos sempre, irmão. Por quê? Porque a cada dia nós vamos renovando. Paulo diz lá em Romanos 12, renova a vossa mente, né? Renovai-vos, transforma esse mundo pela renovação do vosso entendimento, mente renovada. São aquelas pessoas que cometem algum tipo de erro por causa da sua natureza pecaminosa, onde o pecado é acidente e não prática, é um acidente na nossa vida,
certo? E a partir desse acidente, nós nos arrependemos e buscamos em Deus a graça para manifestar o fruto do Espírito. Interessante, é um fruto só, repartido em 9 gomos. É como se fosse uma tangerina, não é, irmãos? A tangerina é o conjunto dos gomos. Então ali é uma tangerina com várias partes. Observa que o apóstolo não diz os frutos do Espírito são. Ele fala o quê? O fruto do Espírito é. Aí vai relacionando os vários gomos, as várias características e qualidades e variedade desse fruto. Então nós entendemos que os súditos vivem para obedecer e se sujeitar à autoridade deste rei. Marli, seja bem-vinda, aleluia. Para exatamente viver, irmão, no reino de Deus, irmão. Nós temos que ser filhos verdadeiros. Precisamos ser filhos que leem a palavra, pega a palavra e leem e diz, aonde esta verdade está na minha vida? Eu preciso submeter a minha vida às características daqueles que vivem no reino de Deus, daqueles que vivem no reino da luz. Então, se na minha vida tem obras da carne, eu preciso imediatamente ir para a oração, ir para a palavra, ir para o propósito de jejum, porque jejum quebranta, amém? E quem não se quebranta se quebra, para que eu tenha graça de Deus para resistir. Olha o que a Bíblia diz: resistir o diabo na fé, e ele fugirá de vós. Então nós entendemos que, como diz Juízes, capítulo 21 e versículo 25, que diz, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Irmãos, imagina só, parece que não são esses dias que nós estamos vivendo. Livro de Juízes, capítulo de número 21, versículo 25 diz, porque naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Olha, meus irmãos, na verdade, é exatamente muitas das vezes a nossa posição diante de muitas coisas, diante de muitos fatos, diante de muitas situações. Nós estamos como aqueles que viviam na época dos juízes. Não tinha rei Israel. Na época dos juízes, não tinha rei para reinar sobre Israel. Então, quando não tem rei, não tem até um ditado que diz aí, né? Onde não tem rei, todo mundo quer mandar, né? Ou então, terra de céu, quem tem um olho é rei. Observa bem, amados. Naquele dia, na época dos juízes, não tinha rei para que Israel se submetesse. Então cada um fazia aquilo que quer. Olha a palavra de Deus nessa tarde, início de noite. Vida no reino não é fazer o que eu quero, não é fazer o que você quer, porque todo reino tem um rei. E os súditos precisam se submeter a este rei. Irmão, hoje o rei não é o pastor, não é o líder de célula, não é o discipulador, não é o apóstolo, não é o presidente da convenção, não é o pastor presidente. O rei continua e sempre será o Senhor Jesus. Então, se nós queremos viver o reino de Deus aqui na terra, nós vamos precisar. Destrava essa internet agora, em nome de Jesus, aleluia. Nós vamos precisar, irmãos, nos submetermos ao reino de Deus.
e a sua vontade. Olha aqui, em Efésios, capítulo de número 2, versículo 1 a 9, diz: E ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecado, nos quais outrora andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Nós éramos assim, irmãos. Entre os quais todos nós também antes andávamos. Como? Nos desejos da nossa carne, fazendo também a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como também os demais. Mas Deus, aleluia, oh glória, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando eu e você, nós, ainda mortos, em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Aleluia! Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, irmãos, Ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. O que nós precisamos entender? Que o que Paulo está dizendo aqui é um relato da história de todo homem que nasce de novo. Aliás, que não nasce de novo, né? Porque veja bem, antes estávamos na carne, fazia a vontade do nosso coração e do nosso pensamento. Andávamos de acordo com aquilo que nós queríamos. Estávamos como lá na época do juízo. Não tinha rei sobre Israel, então cada um fazia aquilo que queria. Agora, este é o relato da história de todo homem que nasce de novo. Qual? Estando nós mortos nos nossos delitos e pecado, aleluia. Olha só, irmãos, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, filhos da desobediência e filho da ira. Jesus é quem opera em nós, sabe o que, irmãos? A mudança de reino. É Jesus, porque a mudança de reino não é uma coisa física. É algo espiritual que vai se revelar no físico. Porque olha o que diz. Só Ele é capaz de nos fazer esta obra. Não conseguimos por sacrifício, nem por boas obras, mas pela graça mediante a fé. Então nós entendemos que Ele nos libertou do império das trevas. Fomos tirados de um reino e colocados em outro. Porém, aleluia, isso é importante. Porém, aleluia, o reino de Deus não é o céu e não é a outra vida. O reino de Deus começa quando nós cremos em Jesus. Em outras palavras, o reino de Deus não é o céu, não é outra vida. O reino de Deus começa quando eu e você nascemos e quando nós cremos em Jesus. Característica dos dois reinos. Porque tem muita gente que faz assim, irmãos. Dá licença. Muita gente que ela... Bem-vinda, Bruna. Deus abençoe. Vamos apertar o coraçãozinho aí, irmãos? Vamos apertar o aviãozinho para poder, né? Tá dando uma turbinada. Vejam que muita gente está na igreja. Até se batiza. Porque nossos apelos têm sido assim. Quem quer aceitar Jesus? Todo mundo quer, irmão. Quem não quer?
Só que o nosso apelo devia ser: arrependei-vos. Quem nessa noite quer se arrepender dos seus pecados e se converter dos seus maus caminhos? Aí a igreja fica cheia de decididos, mas não convertidos. Porque tem uma mudança. Porque se você é convertido, você já começa... Ô, meu amado Chola, boa tarde, já boa noite, seja bem-vindo. A igreja não pode ficar cheia de decididos. A igreja precisa estar cheia de convertido, meu irmão. Porque no reino não entra decidido. No reino só entra convertido. Tem que nascer de novo. Se você, se nós não nascermos de novo, nós vamos continuar fazendo parte, integrando o reino das trevas. Mas hoje você viu aqui a característica, as diferenças do reino das trevas e do reino da luz. O Senhor nos chamou, não para fazer parte do reino das trevas, mas para fazermos parte do reino da luz. E o rei não é o pastor, não é o apóstolo, o rei não é... Ô Flavinho, homem de Deus, estou esperando aquele café aqui, hein? Aleluia, vamos marcar. O reino de Deus, ele é um reino, irmãos, que só entra os convertidos. Não é quem aceita Jesus. Porque você pode aceitar Jesus e não se arrepender. Você pode até se decidir, você pode até ir lá na frente, mas mais do que ir lá na frente, você precisa mudança de vida. E mudança só convertido, meia volta. Nós fomos lá no culto domingo, lá na igreja do Flavinho, que está aí, a esposa dele também é líder do Ministério de Louvor, nossa amada irmã, uma bênção de Deus, né? Junto com aquela equipe toda abençoada, liderada lá pelo pastor Eduardo Barroso, homem de Deus. E lá 9 pessoas, irmão, 9 pessoas foram à frente. Qual foi a minha oração? Senhor, que não sejam 9 decididos, mas que sejam 9 convertidos, aleluia, homens que se arrependeram, porque o convite não é para se decidir, o convite é para arrependa-te, aleluia, e converta-se ao Senhor. Fomos chamados para isso, irmão. Fomos chamados para conversão. E o que é conversão? Mudança de direção, mudança de pensamento. Não é uma volta de 360 graus, mas é de 180 graus. É techuvá no hebraico. Arrependimento. De volta à origem. É isso que Deus quer fazer conosco. Hoje nós iniciamos, dentro da live Fundamentos do Reino, falar sobre os 2 reinos e vamos continuar falando dessa característica desses 2 reinos, onde eu e você teremos a oportunidade de ver com quem nós estamos mais alinhados, se com o reino das trevas ou com o reino da luz. Porque só 2 horas de culto não revela, irmãos, né? No templo todo mundo é santo, aleluia, só falta ter asa para voar, né? Tem anjo de tudo quanto é jeito, mas quando sai do templo, na compra, na negociação, no dinheiro emprestado, no cartão de crédito, não é, na venda, lá no vendão, no recreio, meu Deus! Não é verdade, irmão? No relacionamento com o camarada da oficina, no relacionamento com o camarada lá que trabalhou, meu Deus, é aí que o evangelho, a gente não prega o evangelho dentro do templo não, irmão. Paulo diz que nós somos uma carta aberta, lida e relida, e essa carta aberta é o nosso testemunho, é a nossa vida, é exatamente através dessas atitudes é que nós vamos revelar quem nós somos. Você pode pular, rodar, sapatear no poder, entregar revelação, profecia, mas o que vai fazer diferença é o seu caráter, ou as características do céu na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe esta noite, já início de noite, que o Senhor abençoe muito a sua vida. Você que chegou depois, essa live vai estar salva lá no meu feed, e você vai lá, né?
Pode me seguir lá no Insta, @NilsonPaulino12, e pode também ir lá no meu canal do YouTube, Nilson Paulino. Vai lá, dá um like, dá um joinha e compartilha. Lá tem mensagem, ministrações, vários estudos. Tem live na época em que eu dirigia a igreja lá em São Gonçalo, o Ministério Baluarte de São Gonçalo. Está lá ainda, não apaguei não, deixei guardadinha lá. Muitas ministrações para você ouvir, para você compartilhar com alguém, para você estar evangelizando alguém. Tem uma live que eu estava no monte, lá no monte chamado do Várzea das Moças, um lugar lá em São Gonçalo, um lugar muito gostosinho. É uma reserva, e os irmãos usam aquele espaço para orar dia e noite. E aí quando eu estava lá me deu vontade de fazer um videozinho sobre 5 coisas que Deus nunca viu. 5 coisas que Deus nunca viu. E aí eu até preguei essa mensagem no dia do evangélico Santa Teresense, né? Isso. Preguei lá na praça. Então tá lá. Assiste se você gostar, evangeliza alguém, compartilha através das mídias sociais. Amém? Oremos ao Senhor. Pai amado, Pai bendito, nós te agradecemos, pedimos a bênção do Senhor para cada vida que está ao vivo e aqueles que hão de ver esta live, porque vai estar salva no meu feed. Senhor, nós pedimos que a mão do Senhor nos ajude a ter uma vida digna de ser reconhecido como cidadão do reino da luz. Queremos manifestar as características do Filho da luz. Então, Pai, tira de nós toda a treva, tira de nós, nos ajuda a nos despirmos do velho homem, a tirarmos, ó Pai, toda a obra da carne e buscarmos a presença do Senhor para vivermos em espírito e em verdade. Amém, amados? Hoje, terça-feira, tem reunião lá no Ministério Águas Tranquilas, em Santa Teresa, nosso amado pastor Claucione. Amanhã, quarta, temos aqui no Ministério Essência da Vida, estou com a camisa bonitinha do Ministério Essência da Vida. Pastor Éder e pastora Maria são os pastores à frente daquela obra. E na quinta-feira, nós temos lá no Ministério Água da Vida, pastor Eduardo Barroso e pastora Leone Barroso, ali em São Luís, lá na rua, e vai ser tremendo, vai ser uma bênção. Nossa irmã Simone me chega agora, mas antes tarde do que nunca, né, minha irmã? Aleluia! Que Deus te abençoe. Já oramos, já ministramos, mas receba a bênção de Deus na sua vida, na vida do Ney, na vida da Duda e na vida do outro filhão aí, abençoado em nome de Jesus. A paz do Senhor, meu irmão, e até amanhã, às 17 horas, querendo Deus. Shalom Adonai. A paz do Senhor.